Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Notícias e informações, entrevistas, dicas e novidades. A Rádio Hora apresenta Giro Notícias, com Gino Rondon. Olá, boa tarde, aqui é a Turmário, hein? Nosso querido Gino Rondon, ele volta ao programa amanhã, né? Esse trânsito conturbado aí, né? O Gino ficou no meio do caminho e nós estamos aqui com a equipe reunida para a edição desta segunda-feira, dia 14 de outubro de 2019, do nosso Giro Notícias. Até às 13 horas, portanto, você com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Gente que faz rádio para você, duas figuras marcantes do rádio campograndense, né? Márcio Pena ali na nova forma de fazer rádio, nas redes sociais e nas imagens, Rádio Hora para você ver e ouvir, né? E Marco Antônio Marrom, o amigo do Juca e do Ramão, né? Ali dá 120 anos de rádio aí, rapaz, que é isso, hein? Experiência enorme, a produção da Rafaela Moreira e do Alex Nantes. Giro Notícias com informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Os temas importantes que envolvem o calendário de cada semana, de cada dia, sempre em evidência aqui no Giro Notícias e também no Jornal da Hora pelas manhãs. Ao sábado, já na segunda semana, jornalismo da Rádio Hora com o competente Carlos Voges também se somando a esse time de comunicadores aqui da Rádio da Família 92,3 FM. Olha, muitos assuntos para a gente opinar, para a gente repercutir na edição de hoje do nosso Giro Notícias. No Jornal da Hora, hoje entrevistamos o deputado federal, doutor Luiz Ovando, deputado federal no seu primeiro mandato no partido do presidente da República, no PSL, deputado que esteve a semana passada com o presidente da República, reproduziu a conversa, os diálogos, e a crise nacional do PSL foi destaque no Jornal da Hora na manhã desta segunda-feira. Doutor Luiz Ovando, olha, ele deixou uma declaração tão forte, mas tão forte, que além de fazer o diagnóstico do partido PSL, né, um presidente ditador, um presidente que tem ligações de um passado que não condiz com a realidade do partido. Dr. Luiz Ovando fez o balanço, né, do fundo partidário e do fundo eleitoral. No fundo partidário, o PSL era um partido insignificante, com Bolsonaro e a legião de deputados estaduais, federais e senadores que ele elegeu no ano passado. De um orçamento de 9 milhões, saltou para 110 milhões no PSL. Isso sem falar do fundo eleitoral, né? Que para as eleições de 2020 vai ter mais a bagatela de 350 milhões de reais. Então, veja a situação. Doutor Luiz Ovando, assim que a equipe de produção tiver condições, a gente vai reproduzir um trecho dessa entrevista, onde ele foi contundente e deixou claro que para o ano que vem ele vai aguardar a decisão da Justiça Eleitoral e, ao mesmo tempo, acompanhar o desenvolvimento deste grupo de pessoas que estão alinhados com o presidente da República e que discordam de Luciano Bivar, esse ex-cartola de futebol de Pernambuco, que hoje preside o partido, que provocou um racha em todos os diretórios estaduais. Tem um grupo do Bivar e tem o grupo do presidente Bolsonaro, aqueles que são fiéis, leais e gratos àquela campanha que foi uma onda, né, onde a maioria não teria sido eleita se o presidente não tivesse vindo para o partido. O programa de hoje ainda vai destacar, né? O Flamengo, o time da nossa entrevistada, professora Angela Costa, bem o Mengão, hein? Que é isso? Mais uma vitória do Flamengo, liderando com folga, 8 pontos à frente do Palmeiras, né? O Palmeiras venceu, o Santos empatou e o Palmeiras voltou a reocupar a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Destaque nesta manhã em Brasília, a atividade econômica cresce 0,07% em agosto. Em 12 meses, a alta foi de 0,87%. Os indicadores vão mostrando, aos poucos, os aspectos positivos desse novo governo brasileiro, né? Seja na geração de emprego, seja na atividade econômica.
e os projetos que poderão estar acontecendo nos 4 anos dessa governança. A questão ambiental em Campo Grande, vou pedir para a produção contato com os amigos lá do Parque das Nações Indígenas. Final de semana, feriadão, desmataram parte do Parque dos Poderes, ali ao lado do Tribunal de Justiça. Tem imagens, tem fotografia. Aproveitaram o feriadão e olha, muito discurso de preservação da natureza, de Mundial do Meio Ambiente. E é brincadeira, hein, o descaso aí com o Parque dos Poderes. Vamos tentar um contato com os amigos do Parque das Nações Indígenas. E a entrevistada do dia, a flamenguista, professora Ângela Costa. Vamos pautar com ela hoje aqui a questão da infância em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Brasil. Afinal de contas, ela é uma autoridade para falar sobre essa entidade, né? Aliança pela Infância, que há muitos anos ela trouxe esse conceito e anualmente acontecem eventos aqui na nossa capital. E ela, como uma militante da educação, tem estabelecido uma série de críticas, reconhecimentos até em alguns momentos, mas uma crítica profunda, mesmo aposentada na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A imprensa de Campo Grande, do estado, sempre colhendo opinião sobre uma série de assuntos. Educação, mas hoje ela vai falar em muito, amanhã é o dia dos professores, né? Falar sobre a infância em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e no Brasil. 12h07, dando um giro com a rapaziada aqui da redação, com os destaques aqui do jornalismo da Rádio Hora. Boa tarde, Alex Dantes. Boa tarde, Arthur. Vamos falar primeiramente da previsão do tempo, né? A semana começa com calor e pancadas de chuva no estado. A meteorologia prevê condições de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, especialmente nas regiões sul, sudoeste e no Pantanal do estado. O dia começa com a temperatura média de 19 graus no estado e os termômetros podem atingir a máxima de 40 graus. Os índices de umidade relativa do ar também acompanham as temperaturas, ficando entre 90% durante a manhã, que foi, né, e 30% nas horas mais quentes do dia, considerado estado de atenção pela Organização Mundial da Saúde. Em Campo Grande e nas cidades da região sul do estado, o dia será de céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A máxima poderá chegar aos 36 graus. Na região do Pantanal poderão ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Em Três Lagoas, Costa Rica, Paraíso das Águas, Paranaíba e Água Clara, a previsão também é de chuva a qualquer hora do dia. A máxima vai chegar aos 40 graus. Esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Agora em Campo Grande está fazendo 33 graus e a umidade relativa do ar já está baixa em 35%. 12h08. Boa tarde, Rafaela Moreira. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, ouvintes da Rádio Hora. Eu vim dar um balanço do trânsito no feriado. Pois é, a Blitz da Lei Seca, realizada flagrou 51 motoristas dirigindo bêbados pelas ruas de Campo Grande. Segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, as blitz foram realizadas com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Na madrugada do dia 10 para o dia 11, 14 motoristas foram flagrados dirigindo bêbados. Já do dia 11 para o dia 12, o número saltou para 23 flagrantes. Entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, mais de 14 motoristas foram autuados dirigindo sob o efeito de álcool. E a blitz foi realizada na Avenida Duques de Caxias. Desse total, 10 motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro, 3 foram autuados administrativamente por embriaguez e um homem de 30 anos acabou preso. Ele realizou o teste e o resultado foi de 0,39 miligramas. O motorista foi encaminhado para a 12h10, 12h10, a Rafaela Moreira lendo um texto aqui, fazendo o balanço do trânsito, interrompida momentaneamente aqui na sua locução, ela completa daqui a pouquinho. Aliás, as blitz em Campo Grande são interessantes e importantes, como diz o comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, do ponto de vista das estatísticas e da fiscalização. Interessante que uma blitz de trânsito não se trata apenas e tão somente de fazer um check-in
no condutor do veículo, né? Seja moto ou automóvel ou caminhão, não só um check-in na questão do trânsito. Muitas blitz são realizadas para fazer um check-in geral, né? O condutor, sua vida, enfim, com as tecnologias do dia de hoje, as blitz no trânsito imediatamente são, né, pelo aparelho celular, são linkadas ao sistema de segurança pública, né, do Estado, e com isso a polícia acaba fazendo um trabalho muito forte. O que pode aparentemente ser apenas uma blitz, na verdade, para dar segurança a toda a população e ao mesmo tempo tirar de circulação bandidos, né, elementos nocivos, perigosos à sociedade, Rafaela. Pois é, Arthur. Acontece com qualquer um, né, Pois Rafael? é, Arthur, voltando. A lei seca, ela configura como crime, e uma pessoa chegou até ser presa durante o feriado. O motorista foi encaminhado para a DEPAC do centro, e 51 notificações é um número expressivo, né, Arthur? Durante 3 dias. É super interessante, por conta de que questões relativas ao trânsito, né, em função do nível econômico, das condições sociais, enfim, né? Claro que há muitos veículos com as taxas atrasadas, eventualmente, enfim, condutores às vezes com a CNH vencida. Agora, é muito importante, eu fico muito feliz quando nas blitzes as forças de segurança acabam fazendo um check-in, né? Camarada que está aprontando por aí, cometendo crimes, enfim, esse precisa ser tirado de circulação e encaminhado às autoridades. 12:12. Pois é, mais uma informação. A Fundição de Trabalho de Mato Grosso do Sul, a FUNTRAB, iniciou a semana com mais de 607 oportunidades de emprego, sendo desse número 166 vagas de emprego para Campo Grande. Além da capital, cidades como Aquidauana, Bataguaçu, Costa Rica, Dourados, Itaquari, Ifinhema, Maracaju oferecem oportunidades de trabalhos no comércio, indústrias e setor de serviço. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Em Campo Grande, interessados nas funções devem procurar a FUNTRAB na rua 13 de Maio, no centro. Para participar da seleção, é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho. Oportunidade para quem está procurando emprego, Arthur. Bacana, então. Legal. 12h13, 12:13, no Agronegócio, Balanço da Economia, com Humberto Ferretti. Notícias. O Ministério da Agricultura confirmou para os próximos dias pregões que vão ajudar no escoamento da laranja produzida no Rio Grande do Sul. Uma das ideias é equilibrar os preços. A Conab informa que haverá 2 modalidades: prêmio para escoamento de produto, o PEP, e prêmio equalizador pago ao produtor rural, o PEPRO. A ideia é enviar para outras regiões até 20 mil toneladas de laranja in natura. O preço do leite pago ao produtor estacionou em setembro em R$ 1,20 o litro, de média. A pesquisa foi feita pela Scott Consultoria e o resultado quebrou uma sequência de 2 meses de queda. Muito porque o milho caro e o atraso na volta das chuvas aumentaram a despesa e fizeram o criador bater o pé. A tendência é que as cotações sigam parecidas em outubro, mas voltem a cair em novembro com a melhora das pastagens. Já quando se fala em gado de corte, o momento é bom principalmente para quem vive de exportação. Neste começo de mês, a média diária de embarques de carne in natura disparou para mais de 8 mil toneladas, apontam dados oficiais. Com isso, outubro pode bater um novo recorde nas vendas para fora do país. Por conta do surto de peste suína, a China passou Hong Kong e se tornou o maior comprador da carne de boi brasileira. Giro Notícias. 12h15 na economia. A atividade econômica cresce 0,07% em agosto no Brasil. O índice de atividade econômica do Banco Central, IBC,
sazonalizado, ajustado para o período, apresentou expansão de 0,07% em agosto, em relação a julho deste ano, segundo dados divulgados hoje em Brasília pelo Banco Central. Na comparação com agosto do ano passado, houve uma queda de 0,73%, sem ajuste para o período. Em 12 meses encerrados em agosto, o indicador cresceu 0,87%. No ano, houve um crescimento de 0,66%. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos 3 setores da economia: indústria, comércio e serviços e agropecuária, além do volume de impostos. O indicador foi criado pelo Banco Central para fazer um acompanhamento mensal da atividade econômica. Mas o indicador oficial, com metodologia diferente do IBC-BR, é o Produto Interno Bruto, o PIB, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e divulgado trimestralmente. 12h16. Ainda na economia, o cálculo da inflação no país vai mudar a partir de janeiro de 2020. Giro Notícias. A forma como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística calcula a inflação vai mudar. A partir de janeiro do ano que vem, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, conhecido pela sigla IPCA, vai pesquisar a variação nos preços de 377 produtos e serviços, sendo 56 deles novos na lista. Serão incluídos na pesquisa, por exemplo, os gastos dos brasileiros com transportes por aplicativo, com serviços de streaming e com cuidados com animais de estimação. Por outro lado, saem do cálculo itens como aparelhos de DVD, assinaturas de jornais e máquinas fotográficas. A mudança, anunciada pelo IBGE, ocorre em função dos novos hábitos de consumo dos brasileiros, que foram identificados na Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018. Também haverá ajustes no peso dos grupos e das regiões analisados no novo IPCA. O grupo de transportes, por exemplo, será o principal componente da inflação pela primeira vez. Vai representar 20,8% do indicador. E o grupo de alimentação e bebidas terá a participação diminuída de 22% para cerca de 19%. São Paulo vai permanecer com o maior peso no novo IPCA, passando de pouco mais de 30% para 32,32%. Já a participação de Belo Horizonte, que é de 10,9%, cairá para 9,7%. O IPCA reflete a cesta de consumo das famílias com rendimento mensal de 1 a 40 salários mínimos. O indicador é composto com preços monitorados em 16 cidades e regiões metropolitanas do país. 12h18, ainda na economia, o Alex Dante chegando com informações aí sobre consumo de luz. Abaixa alguma taxa aí ou aumenta, Alex? O que você tem? É isso mesmo, Arthur. Muitos beneficiários de programas geridos pelo governo do estado, como a Rede Solidária e o Vale Renda, podem estar aptos a participarem da tarifa social disponibilizada pela concessionária de energia elétrica. Com o benefício, a conta de luz pode vir bem mais barata já no próximo mês. Na prática, quanto menor foi o consumo, maior será o benefício disponibilizado, podendo chegar até os 65% no desconto. O desconto é concedido em cada faixa de consumo de energia. Consumo mensal até 30 kW, o percentual de desconto é de 65%. De 31 a 100 kW, o desconto é de 40%. E de 101 a 220 kW, o percentual de desconto é de 10%. Vale lembrar que o beneficiário terá o direito em apenas uma residência, seja ela própria ou alugada. As famílias inscritas no Cadastro Único com dados atualizados e renda familiar mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio também podem solicitar o desconto na conta de luz, independentemente se não for beneficiário do BPC ou não. Para mais informações, entrar no site energisa.com.br na barra ajuda. Obrigado, Alex Dantes. Aquele abraço. Abraço, Rafaela. Voltam amanhã aqui no Giro Notícias e também no Jornal da Hora às 7 da manhã. Antes do break aqui no Giro Notícias, as dicas de finanças pessoais com o João Victor Faedo. Giro Notícias.
Olá, meus amigos ouvintes, como vocês estão hoje? Tudo bem? Hoje quero falar com aqueles que estão pensando em casar. Porque quando pensamos no casamento, a festa, o buffet, decoração, lua de mel e mais um tanto de coisas, logo vem uma imagem em nossa mente. Um monte de dinheiro que tudo isso deve custar, não é mesmo? Infelizmente, muita gente desanima nessa parte e chega até em desistir de celebrar seu casamento por conta do dinheiro que ainda não possui. Quero te encorajar a não limitar os teus sonhos por conta do dinheiro. Sonhe e também planeje. Planejamento é fundamental. Comece estabelecendo um teto para os teus gastos. Coloque na ponta do lápis cada detalhe e seus valores. Comece com antecedência. O tempo, nesse caso, pode te ajudar a parcelar os compromissos até o grande dia. Você pode também criar novas fontes de renda para que você gere recursos específicos para o casamento. A dica mais importante é: não entre em uma vida a dois com dívidas. Os noivos precisam estar alinhados nesse detalhe, porque é muito melhor não ter algum item de decoração ou algum outro adereço que entrar em uma nova fase da vida carregando uma dívida. O casar é uma bênção. Faça a festa e tudo mais que sonhar também ser uma bênção e não um peso. Enfim, celebre a sua vida, celebre o seu casamento. Até a próxima. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. No campo tudo começa cedo. E não é só madrugar, não. É mais que isso. É preciso crédito para custear, investir e comercializar. No Sicoob, produtor familiar e produtor empresarial contam com várias linhas de financiamento e atendimento personalizado, que faz toda a diferença. Vamos conversar e fazer um bom negócio para você. Para produzir e crescer, conte com quem apoia você. Procure sua cooperativa. Sicoob, faça parte. Para enfrentar os enormes desafios da segurança pública, é preciso unir esforços, integrar tecnologias, estabelecer uma ampla rede de combate e prevenção à criminalidade. E para isso só tem um jeito: investir. O MS Mais Seguro representa o maior investimento da história do Estado nesta área. Além de equipar as polícias militar e civil, o sistema penitenciário e o corpo de bombeiros, o programa criou 11 núcleos de inteligência. Com a integração das polícias e dos municípios, as operações ganharam agilidade e, o mais importante, resultados efetivos. Segundo pesquisa do Instituto Sou da Paz, Mato Grosso do Sul é o estado que mais esclarece casos de homicídios no Brasil. Os índices são igualados aos de países de primeiro. Com investimento e responsabilidade, estamos construindo um MS mais seguro para todos. Governo de Mato Grosso do Sul. Rádio Hora. A qualquer momento na Rádio Hora. Murmurildo de azedume. Rádio Hora. 90 FM. Hortifruti do produtor agora sob nova direção. Temos frutas e verduras frescas diariamente para sua família. Anexo mercearia e açougue com carnes selecionadas. Hortifruti do produtor, Avenida Marechal Deodoro, 1476, próximo ao Trevo, em Biruçu. Atendimento de segunda a sábado das 7h30 às 7 da noite e domingo das 7h30 ao meio-dia. Hortifruti do produtor, sempre presente na sua mesa. Para quem ora e adora, a toda hora. Giro Notícias. Agora 12 horas e 25 minutos, 12h25, Giro Notícias. Nesta segunda-feira, excepcionalmente, eu, Arthur Mares, estou aqui. Nosso querido Giro Rondon amanhã estará de volta aqui como titular do Giro Notícias. E a primeira parte do programa, você se atualizando sobre as quentes do dia, as principais notícias. Tem uma notícia aqui no Mato Grosso do Sul, bem interessante, né? A mulher do vereador Cazuza vira ré por receber, sem saber, R$2.000 por mês durante 10 meses na Prefeitura de Campo Grande. A Justiça aceitou a denúncia contra a pedagoga Ilsemara Lopes Moraes de Oliveira, mulher do vereador Cazuza do PP, Partido Progressista, que recebeu o salário de R$2.000 por 10 meses sem saber e também sem trabalhar. Na mesma denúncia, os outros dois réus são o secretário municipal de governo, Antônio Lacerda, e o chefe de recursos humanos, Antônio.
Conforme despacho do juiz David Oliveira Gomes Filho, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, publicado hoje, segunda-feira, há indícios de que os 3 cometeram improbidade administrativa. Eles podem ser condenados à suspensão dos direitos políticos e ressarcir os cofres públicos. Essa história aqui é aquela bem antiga, envolvendo a esposa do vereador Cazuza, né? Agora a justiça tomando providências. É coisa seríssima aí. Jornal da Hora pela manhã, a gente já comentou o que foi notícia no feriadão aí, a Folha de São Paulo, naquele caso envolvendo uma mudança de lei, né, pelo governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que favoreceu um advogado lá na Procuradoria-Geral do Estado, lotado em Brasília. Portanto, uma notícia ainda que reverbera na imprensa sul-mato-grossense, na manhã desta segunda-feira, início da semana, portanto, aquela notícia, uma matéria aprofundada e trabalhada pela Folha de São Paulo com a sua correspondente em Brasília, né? O governador Reinaldo mudou lei só para beneficiar advogado de 25 anos, filho de ministro do STJ. Notícia do feriadão ainda repercutindo no começo desta semana, afinal de contas, muita gente estava viajando e se atualizando, portanto, com relação a esse assunto aí. 12h26. Jornal da Hora na manhã de hoje, nós estivemos recebendo aqui no estúdio Ramão Achucarro e entrevistamos na manhã de hoje o deputado federal Luiz Ovando, primeiro mandato que ele exerce, já havia disputado outras eleições, professor também, professor universitário, médico, doutor Luiz Ovando. Ele, alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, durante a entrevista ele revelou a conversa que teve com o presidente Jair Bolsonaro, e a edição do Márcio Pena ali, a equipe de produção, trouxe um trecho da entrevista em que ele dá ele faz uma declaração bombástica aqui aos microfones da Rádio Hora, né, já repercutindo em Brasília essa entrevista do deputado Luiz Ovando. Vai aguardar a decisão da Justiça Eleitoral, vai aguardar a decisão do presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, e também do presidente Jair Bolsonaro. Se for para continuar sem prestação de contas, aí, né, e o PSL nessa linha ditatorial, como ele bem disse, do atual presidente Luciano Bivar, mesmo que ele perca o mandato, ele não fica no PSL. Giro Notícias. O senhor deve permanecer no PSL, ou analisa, decide isso somente ano que vem? Como é que o senhor está se posicionando? Não, eu estou na mão agora do grupo da legislação eleitoral, né? Ou seja, do TSE. Se o TSE houver por bem dar condições de você sair sem perder o mandato, ótimo. Se o TSE optar pelo fato, não, quem sair não ficar, perde o mandato. Eu vou pela minha linha ética, moral. Eu não nasci deputado, não vou morrer deputado. Eu vou simplesmente seguir a minha consciência. Se tiver que perder o mandato, que perca o mandato, não é essa a questão. Agora, comungando dessa situação, simplesmente dizendo amém ao que foi feito até então, não vou. Não. Olha só, hein? Tem que ser muito coerente mesmo para dar uma declaração como essa. Os partidos políticos no Brasil, como a gente já diz há muito tempo, os partidos políticos no Brasil é um problemão. A maioria dos partidos. Veja que uma liderança, como o atual presidente da República, ele teve que ir mudando de partido, chegou ao PSL e não vai ficar, essa é a nossa opinião, não ficará no PSL com certeza. 12h29, 12h29. Lista de carros mais vendidos no Brasil tem mudanças. Vamos aí novamente com o Humberto Ferretti, retornando aqui ao Giro Notícias. Giro Notícias. Onix fecha o mês de setembro outra vez como o carro mais vendido do país. Foram 21 mil emplacamentos do modelo da Chevrolet. Ele foi seguido por outro carro da marca, o Prisma, que desbancou principalmente K e HB20, que há bastante tempo apareciam entre os 3 mais vendidos. Eles também foram ultrapassados pelo Renault Kwid, que pulou para terceiro. O Ford Ka terminou setembro em quarto. E o HB20, que passou por mudanças com o lançamento da nova versão, caiu para quinto. O top 10, com os carros mais vendidos do país em setembro, tem ainda Volkswagen Gol,
Fiat Strada, Volkswagen Polo, Jeep Renegade e Fiat Argo. Os números foram divulgados pela Fenabrave, entidade que reúne as concessionárias. Ao todo, as vendas de veículos cresceram 10% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado e chegaram a 235 mil unidades. Giro Notícias. Agora 12 horas e 30 minutos, 12h30, aqui nos estúdios da Rádio Hora, nossa querida e antiga Rádio Cultura, 70 anos no ar. Rádio Hora agora, 92,3 FM, nós temos o prazer de receber a professora Ângela Costa, personalidade combativa, como cidadã, como professora que foi, diretora de encargos importantes na nossa querida Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, de volta aqui ao Giro Notícias. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, um prazer muito grande estar aqui de volta. Muito bem. Olha... Não é combativa, ela é professora indignada. Indignada. Eu também, nesse microfone, às vezes eu bato na mesa aqui e tenho que externar, em nome do público, as indignações. E o olhar da cidadã, que já foi secretária de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, a professora acadêmica e a mãe, a avó, dedicada à questão da infância em Campo Grande, com essa entidade Aliança pela Infância. Como é que anda a agenda, Ângela Costa, e as ações dessa agenda? Eu estou vendo você anotando aí tantos compromissos aí. Eu estava tão quietinha porque eu estava cuidando de um neto que nasceu prematuro e realmente me disponibilizei a ficar com ele. É uma paixão, da minha vida, veio na hora certa, depois que eu aposentei. Mas eu comecei a me movimentar de novo, ele já está crescidinho, está bem. E não consigo ficar parada, Arthur? Quem é professor de verdade, ele vai ser sempre professor, até a morte. Então, estamos aqui, trabalhando. E o que a gente pode celebrar no dia do professor amanhã, hein? Poucas coisas. Pouquíssimo? Muito poucas coisas. Eu acho que a valorização do profissional professor ainda está longe de chegar pela própria sociedade. Então, a gente vê, assim, uma desvalorização total, tanto da escola, como uma instituição social que ajuda a formar o cidadão para uma determinada sociedade, como também a falta de respeito e de valorização pela própria família do professor, que é um profissional importante na formação desse cidadão. Professora Ângela Costa, nesses dias aí, sábado foi o Dia da Criança, a gente repercutiu algumas ações, algumas atividades, principalmente atividades públicas, É aquela rotina de eventos, Brinquedo para as crianças, festinhas para as crianças. O Distrito Anduí teve uma festa bem bacana lá, em Campo Grande, nas escolas, enfim. E essa infância, essa criança campograndense, a criança brasileira no geral, o que a senhora pode observar aí nessa semana de tantas celebrações aí? Podem até achar que eu sou muito pessimista, Mas eu não sou pessimista, eu sou realista. E, inclusive, vai sair um artigo que eu fiz agora, falando exatamente isso. No Brasil, a gente está comemorando o Dia da Criança como? Vamos cair na realidade. Nós temos muitas crianças abaixo da linha da pobreza. Nesse artigo, eu venho despontando o seguinte, que essas crianças elas não têm a mínima condições de sobrevivência. Então, no Brasil, a criança nunca foi prioridade, em governo nenhum, nem em governo progressista, nem em governo da direita, em governo nenhum, e eu digo no Brasil, em todas as instâncias, tanto federal como estadual e municipal, o que a gente percebe é o descumprimento total da legislação que protege essa criança. Então, a gente brinca, eu já falei isso em outros artigos que eu fiz agora recentemente, a gente brinca de democracia, a gente brinca com essa legislação, porque se a legislação fosse cumprida, nós estaríamos com todas as crianças dentro da escola, estaríamos com crianças desde a creche sendo protegidas e até no pré-natal das próprias mães. Então, a gente percebe, assim, um arcabouço enorme, acho que não precisa mais fazer lei, já falei sobre isso aqui, nós temos leis suficientes para garantir uma vida adequada a essa criança. Nós não temos. E, na verdade... O cumprimento, Nós temos a legislação, mas não temos o cumprimento. Às vezes eu falo aqui, e hoje eu vivi uma realidade nesse sentido, que de tanto fazer leis, e a elite brasileira da política e do grande capital, os capitães das indústrias, do agronegócio, ou seja, eles convivem com o primeiro mundo, anualmente viajam com os seus familiares, Europa, Estados Unidos, Austrália.
Eu também, na condição de trabalhador, tive a oportunidade de carimbar passaporte, eventualmente, né, no rádio esportivo, cobrindo eventos internacionais. E, na verdade, nós temos muita falação, né, muito discurso. Um país que tem que fazer fila, tem que fazer lei, respeitar o idoso. Um país que tem que fazer uma fila para respeitar a mulher com a criancinha no braço. E hoje, lá no Mercadão Municipal, eu vi idosos que não aceitaram uma mulher com a criancinha no braço, né? Passar à frente deles. E senhores idosos, vovôs, aquela maior baixaria. Quer dizer, a gente vai ficar sonhando com o primeiro mundo por muito tempo. Muito tempo. Eu também estou pessimista em relação a isso. Muito tempo. Inclusive, não sei se aqui já é assim, mas eu fiquei encantada quando eu fui ao Rio agora recentemente. Você dentro do metrô é avisado, todos os assentos são preferenciais. Eu falei, gente, quem teve essa brilhante ideia, né? Quer dizer, não tem assim só 3, 4 assentos preferenciais, todos são preferenciais. Tem que ser uma questão cultural, educação, educação cultural, mesmo. Né? Isso começa em casa e na família e na escola. As instituições que formam o cidadão de verdade são a família, a escola, a igreja, a justiça e o governo. Quer dizer, todas essas instituições formam um cidadão para viver de forma adequada numa sociedade que a gente determinou com regras, né? E a gente não está vendo nada disso, né? Por que a gente vê tanto jovem aí fazendo um monte de bobagem, quebrando escola, dando tapa em professor? Porque essa instituição, escola, ela está totalmente desvalorizada e não tem condições de resolver o problema sozinha. 12 horas e 36 minutos. Ouvintes podem mandar perguntas aqui à professora Ângela Costa no WhatsApp 99911-9689. Pode enviar perguntas aqui ou trazer até algumas experiências aí para a gente comentar. Professora Ângela, a imprensa de Campo Grande, seja a televisão, nós do rádio e os jornais, os impressos sempre estão publicando seus artigos e realizando entrevistas. Eu me recordo aí da Semana Mundial do Brincar, sempre, a questão da semana, né, as semanas do brincar, os direitos dessa infância, enfim, e também daquela bandeira que a senhora levantou em relação à precocidade de escolas, de pais, às vezes, de colocar a criança muito cedo para aprender. Ou não? Não houve melhora de jeito nenhum. Quer dizer, a gente vendo a situação da infância brasileira, né? Onde, né, o Brasil realmente é marcado pela desigualdade social, isso aí sem dúvida nenhuma, que nós somos o quê? Uma sociedade oriunda de escravidão, de colonização, e que até hoje marca realmente a vida do povo brasileiro. E também eu digo o seguinte, pelas pesquisas que a gente faz nessa área, porque quando eu sou convidada para falar alguma coisa, ou para vir aqui, eu sempre faço uma pesquisa anterior, eu faço uma atualização, para saber realmente o que eu tenho que falar. E peço a Deus que ilumine o que eu preciso falar, né? Então, eu digo o seguinte, o que se vê no Brasil é que todas as metas estabelecidas pela ONU, que teria que ser cumpridas, porque o Brasil assinou acordos internacionais, elas não são cumpridas. E o mais difícil é o seguinte, a gente vê que em 2016 a 2017 piorou. Então, não é um governo deste presidente, é o governo de todos os outros presidentes que nunca valorizaram a infância. E eu costumo dizer o seguinte, a infância é o nosso futuro. A criança é o nosso futuro. Tanto é que se fala isso, esse lema, criança, riqueza de uma nação. Nós somos uma nação muito pobre, se a gente for olhar para a situação da nossa infância e da nossa criança. Então, a questão do brincar, quer dizer, que que a Aliança pela Infância leva no mundo inteiro. Para a gente parece até uma bobagem. Mas tanto problema com a infância, você vai falar do brincar? Já teve gente falando isso para mim. Eu falo, gente, mas a criança brincando, ela está desenvolvendo a sua inteligência. Ela está desenvolvendo o seu convívio com o outro. Ela está aprendendo a ser solidária. Ela está aprendendo a respeitar regras. Nós estamos formando o cidadão com a brincadeira. E as brincadeiras foram completamente excluídas da escola. Acabaram com a brincadeira na escola. Quer dizer, na escola, o que se voltou a fazer? Aprender a ler, escrever e contar. Nós não estamos formando um cidadão para um futuro. Aquele cidadão que seja coerente, que seja compreensivo, que seja solidário. A gente está formando cabeças que vão apenas memorizar o conteúdo. Isso é um absurdo. Vai ser sempre uma luta e uma bandeira que eu carrego. A escolarização precoce é um crime. E quem determina isso é a família. A escola está refém dessa família,
porque ela precisa sobreviver, precisa do pagamento da mensalidade, mas eu costumo dizer o seguinte, as instituições públicas estão seguindo o mesmo caminho de forma equivocada. Sabe por quê? Desconhecimento dos secretários que assumem a pasta da educação e do próprio ministro da Educação. Né? Então, nós vemos assim, um quadro ainda muito complicado na questão da educação no Brasil. 12h40, 12h40. Em função desse diagnóstico, professora Ângela, o atual presidente ele estabeleceu um debate aí na questão de incentivar na rede pública escolas que venham a adotar a metodologia de ensino de colégios militares. E a semana passada, inclusive, fizemos um giro de notícia com o professor Mário Amaral, aposentado, seu colega da Universidade Federal, lá no Departamento da Educação Física, e que lecionou também na juventude dele em Curitiba, em Campo Grande, em ensino fundamental, e o professor Santana, ex-latino-americano e professor de cursinhos em Campo Grande, implantou um curso que foi terceirizado em EAD para uma grande universidade brasileira, ele ex-servidor da Força Aérea Brasileira na área da meteorologia, ele criou um curso para meteorologista no Brasil. E os dois defendiam a importância, sim, há um espaço nesse pensamento do presidente de adotar. Não são escolas militarizadas, são escolas cívico-militares adotando a metodologia dos colégios militares e com incentivo financeiro, desde que adotem a filosofia. E Campo Grande vai ter duas, né? Uma no Los Angeles e um outro bairro. Bairros que a condição social não é muito favorável, enfim, e que com isso pode melhorar. Qual que é a sua opinião sobre essa filosofia dos colégios militares? Eu quero deixar bem claro que essa é uma opinião pessoal da professora, tá? Não é uma opinião generalizada. Eu acho que essa implantação do colégio cívico-militar é a constatação do fracasso da nossa escola. É uma vergonha. Porque o que tinha que acontecer era o fortalecimento dessa escola como instituição social. Quer dizer, o que a gente conclui com isso? É que a escola não está dando conta... O diagnóstico não está legal mesmo, né? Não, a escola não está dando conta da disciplina, do respeito, da hierarquia. Esse é um fracasso, é um atestado de fracasso, tanto da família quanto da escola. Não haveria necessidade disso. Eu sou uma professora que vim do Rio de Janeiro, formada novinha, com 18 anos, favelinha, em comunidade no Rio de Janeiro. E eram moleques que não tinham o mínimo respeito. Mas eu consegui a disciplina. Por quê? Porque a gente tinha o resguardo da família. O professor falou, cumpra-se. Não tinha conversa. Se tivesse que colocar um aluno lá para pensar ou de castigo, a família estava junto. Hoje não, a família vai contra o professor, ainda quase bate nele. Teve um caso agora de uma mãe batendo uma professora, né? Então, o que está acontecendo é que esse colégio cívico-militar está tentando cobrir com band-aid uma sangria que não vai ser resolvida. A nossa questão é muito maior. A nossa questão é fazer valorizar essa escola. Este professor precisa ser valorizado, ser pago adequadamente, porque quando a gente faz uma pesquisa de outros países que estão lá em cima no resultado de algumas avaliações, a primeira situação é o seguinte, é respeito ao professor, é dar formação adequada para ele, especialização, mestrado, doutorado e pagando bem. Enquanto se pagar e ficar negociando aumentinho de 1%, 2%, onde o professor vai para a sala de aula pensando na conta de luz e de água, a gente não pode ter uma educação de qualidade. Eu acho que basta pensar um pouquinho, né? Então, nós estamos ainda brincando com a nossa escola e com a nossa educação das crianças. 12h44, conversando no Giro Notícias desta segunda-feira com a professora Ângela Costa, focando a questão da infância, a educação e os investimentos e o que deve ser feito para que aconteça algo diferente. Professora Ângela, em redes sociais, há dois cases recentes no Brasil, a cidade de Primavera do Leste, no Mato Grosso, e também um outro caso de Palmas, a capital do Tocantins, um prefeito de nacionalidade colombiana, fazendo uma mudança de rumos na questão da educação. A senhora tem acompanhado isso aí um pouco, não? De Tocantins? Não. Tocantins não.
No Ceará eu sei que melhoraram muito. No Ceará tem uma... Está sendo muito comentado, né? No Ceará, uma mudança muito forte. Muito comentado, porque eles estavam lá embaixo em termos de índice de aproveitamento na educação e eles conseguiram resolver alguns problemas, sim. Eu não conheço pessoalmente, mas sei dessa pesquisa. Um outro caso que aconteceu na gestão e na política brasileira foi o Distrito Federal há muitos anos, né? Mais de 2 décadas, um fator que colocou a personalidade da época, né? Virou até ministro e depois acabou sendo demitido, o senador Cristóvão Buarque. A gente não ouve falar mais pontualmente, a não ser esse caso agora do Ceará, que é notícia nacional, de autoridades regionais que fazem uma diferença, né? Como em Brasília. Sim, com eu acho que falta realmente vontade política. Imagina um município com poucos habitantes, que tenha 3, 4 escolas, não é possível que ele não consiga fazer uma educação de qualidade. Isso é falta de visão. É falta realmente do que manda, do que assina, que tem a caneta, saber escolher seus secretários. Um secretário de educação, ele não pode ser conivente com a cabeça do prefeito. Ele tem que ter proposta, ele tem que conhecer do assunto e tem que convencer o próprio prefeito ou o próprio governador as medidas necessárias para avançar essa educação. E a gente vê o seguinte, a pessoa é colocada lá, e geralmente são pessoas herdeiras do espaço, aqui tem isso, né? Cara, ela está lá porque ele é herdeiro de uma outra situação, de uma outra pessoa que comandou aquele espaço. E aí fazem nada, fazem o quê? Eles fazem aquilo que dá. Quer dizer, só tem esse dinheiro aqui para você trabalhar, vai mexendo. Quer dizer, isso não vai resolver nunca, porque enquanto for um cargo político, mas que essa pessoa que assume a pasta não tenha conhecimento, ou não tenha vontade política, nada vai mudar. Você lembra da Secretaria de Cultura? Você trabalhou comigo. Faz tempo. Né? Primeira situação, quando chegaram uns comerciantes de Bonito na minha casa, mostrando um projeto que estava engavetado há muito tempo, que era o Festival de Inverno de Bonito, imediatamente eu abracei o projeto, imediatamente eu liguei para o governador, imediatamente eu falei, governador, esse projeto vai marcar sua gestão. E nós fizemos o primeiro Festival de Inverno. Festival de Inverno. Quer dizer, então, isso foi em 2000. Ano 2000. Quer dizer, chegando. Mas eu acho assim, o secretário que tem que convencer, né, e explicar ao governador o que é importante para aquela situação, para aquele estado ou município, fazer de melhor para a população. E não o contrário. Não é esse grupinho político que comanda, que tem o poder da caneta, que vai dizer para o secretário o que ele tem que fazer. Isso está totalmente errado. E quando vem da comunidade é muito forte. É muito forte, né? Muito forte. 20 anos. Mais de 20 anos, 21. Perdão. 19 anos do Festival. Aí o Festival de Inverno até hoje é comentado, é famoso, né? Aumentou o turismo. Quer dizer, então isso, né, eu acho que é um exemplo de que você tem que saber o que você está fazendo ali naquele local. 12h48, nós vamos a mais um intervalo comercial e voltamos já na entrevista com a professora Ângela Costa. A infância, a criança neste Brasilzão de meu Deus, hein? Giro Notícias. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Ofertas arrasadoras de verdade é só na loja Ortobon Shopping Bosque dos Ipês. A loja com desconto que chega até 50%. Não perca! Colchões Ortobon. Colchões Ortobon. Durma bem, durma sobre Colchões Ortobon. Loja Ortobon Shopping Bosque dos Ipês, 2º piso. Siga nossas redes sociais. @Ortobon Bosque dos Ipês. Telefone 3354-0354. Toda sexta às 8 da noite aqui na Hora 92. Volê Gospel. 12h49, Sicoob, né? Sistema Cooperativo Bancário para você em Campo Grande, são várias unidades. Procure linhas de crédito, financiamento para pessoa física, pessoa jurídica, crédito para a indústria, crédito para o agronegócio e também para o comércio. Sicoob, o maior sistema de cooperativas do Brasil. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora.
JP Refeições, pioneiro no sistema de self-service de espetinhos. Atendimento no jantar às sextas e sábados com um delicioso espetinho. E a novidade, peixe frito e batata frita já inclusa no self-service. O JP Refeições fornece almoço com churrasco de segunda a sábado. No sábado, além do churrasco, aquela bela feijoada. JP Refeições, Avenida das Bandeiras, 1713, Jockey Clube. WhatsApp 993097301. Para você que quer começar o dia de bem com a vida, preparamos um café abençoado com o melhor do sertanejo gospel. De segunda a sábado às 5 da manhã, Café da Hora. Para quem ora e adora a toda hora. Rádio Hora. Pensou em construir ou reformar? Flávio Materiais para Construção é o lugar certo para você que quer construir com qualidade e economia. Lá você encontra produtos para hidráulica, elétrica, tintas, telhas, vergalhões e muito mais. Sempre com o melhor preço. Entregue em toda a cidade. Faça já seu orçamento. 3346-3648. WhatsApp 99669-5888. Flávio Materiais de Construção. Rua da Divisão 792. Paraty. Siga nossas redes sociais, @Flávio Materiais de 92 FM. Giro Notícias. 12 horas e 51 minutos, 12h51. No mês das crianças, lembre dos cuidados para prevenir acidentes com os pequenos aí, né? Os filhos, os netinhos aí. Informação, a dica da Siga Eikmaier. Giro Notícias. Acidentes dentro e fora de casa são a principal causa de morte de crianças e adolescentes no Brasil. De acordo com a ONG Criança Segura, eles superam os óbitos relacionados a doenças e até mesmo a violência. O alerta é da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, a SBOT, que durante o mês de outubro realiza uma campanha para orientar pais e cuidadores sobre atitudes que garantem a segurança dos pequenos. Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2017, mais de 3.600 meninos e meninas perderam a vida em acidentes de trânsito, situações de afogamento, sufocação relacionadas a queimadura ou quedas. O presidente da SBOT, Moisés Cohen, destaca que levar as crianças corretamente no banco de trás do carro, com o uso da cadeirinha e do cinto de segurança, pode reduzir em até 70% o risco de morte e ferimentos em acidentes de trânsito. Outro cuidado é redobrar a atenção e avaliar bem a profundidade e as condições antes de entrar em águas desconhecidas, para prevenir situações que podem provocar lesões ou até mesmo ser fatais. Moedas, botões e brinquedos inadequados para a faixa etária, especialmente com peças pequenas, aumentam o risco de sufocamento e devem ficar fora do alcance dos pequenos. Além disso, é importante não deixar que a criança se alimente deitada ou enquanto estiver falando, correndo, pulando ou brincando, para que não engasgue. Mantenha também ela longe de artefatos como fogos de artifício, pois podem causar amputações e morte. Essas são medidas simples de prevenção que ajudam a salvar vidas. Giro Notícias. 7 horas, aliás, 7 horas é no Jornal da Hora, hein, Marrom? 12 horas e 53 minutos, o Giro Notícias nesta segunda-feira. Nós estamos aqui porque o Gino Rondon, né? Pequeno transtorno aí no trânsito aí, né? Um atraso. Vai resolver o probleminha no veículo aí. Ele retorna amanhã aqui no Giro Notícias. Bom, a Siga Eikmaier trouxe aqui algumas dicas interessantes, como criança sofre tanto acidente ainda nesse país, hein, professora Ângela? Demais. É muito descuido, né? Haja dicas, né, para evitar acidentes com criança. Eu acho assim, tem casos na família longe, mas de criança afogada dentro do balde, que a moça estava limpando a casa, quer dizer, quanto tempo ela ficou ali, né? Então, olha, no outro dia eu estava assistindo uma reportagem sobre isso, diz que a distância de um bebê é de um braço. Você não pode ter uma distância maior que um braço. Quer dizer, de qualquer hora, você tem que estar cuidando, porque criança não sabe mesmo o que faz, né? Bota o dedo na tomada, puxa a panela, quer dizer, a distância de um braço. Professora Ângela Costa, 2020, eleições municipais, prefeito, vice-prefeito, vereadores.
Me recordo de uma última campanha, a senhora disputou a eleição de deputada federal em 2014, Sim, 2010. foi um teatro aquilo, né? Aquilo é apenas para cumprir a cota de mulheres. Nós fizemos um programa aqui, eu lembrei, por conta de que, olha só, o Brasil tomou conhecimento agora, e o próprio o PSL, o partido aí do presidente, lá o ministro do Turismo, em Minas, Pernambuco e outras regiões, olha, esse raio-x vergonhoso, né? Candidaturas de mulheres sendo usadas como laranjas, o dinheiro vai para o outro lado. Né? É uma vergonha, porque eu digo o seguinte, é a tal da legislação que está aí bonitinha, mas não é cumprida. Eu passei por muita raiva nessa campanha, inclusive me ofereceram um espaço na educação, coisa que não aconteceu. Quer dizer, já tinha se determinado quem seria secretária, eu ajudei a fazer o programa de educação deste governo do Reinaldo, no primeiro mandato, e me deram assim tchau e bênção, porque eu fui uma das poucas mulheres candidatas que reclamou da situação. Eu fiquei indignada com isso. 2020 aí, muito assédio partidário aí para a professora Ângela, quem sabe disputar a eleição ou não? Quem sabe, eu acho que sim, eu estou disposta, eu acho que eu falo muito. Uma vez eu fui na Câmara Municipal, há um tempo atrás, falando de aliança, de criança, de dados que eu trago, e a própria professora Rose falou, olha, essa professora fala sem ter mandato. Quer dizer, eu não tenho mandato popular. Acho que a minha característica de estar na frente, de estar reclamando... É como se estivesse no mandato. Não, de estar colocando a cara à tapa, né? Teria que ter um mandato popular. Porque você com mandato... Imagina eu sem mandato popular, só abusada. Você imagina eu com mandato popular. Recebi um material de Brasília. A senhora está sendo convidada junto com o Procurador de Justiça, o Sérgio Harfuch, para um evento em Brasília? Sim, eles me chamaram, me convidaram, e é uma oportunidade única de eu estar lá, na Câmara Federal, participando de uma audiência pública que trata da Comissão de Educação, que uma deputada federal quer discutir o projeto do Dr. Harfuch, que é o PROCEV, para que seja lei federal. E ele me convidou para que eu fosse lá falar, tentar convencer, né, ao público que está participando a realmente votar favorável a essa PL. Para quando esse evento? Vai ser dia 31 de outubro. 31 de outubro, na Câmara? Na Câmara Federal. Comissão de Educação? Comissão de Educação. Comissão da Câmara. Algumas pessoas vão estar lá, são poucas, não são muitas. O professor Munir, que fez o ECA, ele é um dos organizadores do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente. Vai uma subsecretária aqui do município, vai uma outra professora, eu e não sei mais quem. Quer dizer, nós estamos esperando fechar para poder divulgar. Muito bem. Professora Ângela Costa, olha, mais uma vez, o jornalismo da Rádio Hora agradece a sua disponibilidade, suas informações e esta entrevista no dia de hoje, a gente espera que possa estar contribuindo aí, principalmente com mudanças de rumo, né? Porque sim, falar e as autoridades não recolher o conhecimento... A gente cansa, não, né? Aproveitar, né? Cansa. É verdade. Então tá, muito obrigada, Dr. Mário. Sempre é um prazer estar aqui, porque você é uma pessoa que acompanha a minha vida desde a época que a gente conheceu lá... no século passado, né? Mas trabalhamos juntos e você sabe qual que é realmente a minha intenção. É a professora indignada que também não fica calada. Bacana, então. Giro de Notícias volta amanhã às 12 horas com o Gino Rondon. Eu estarei no Jornal da Hora às 7 em ponto aqui na Rádio da Família. Ótima tarde para você. Giro Notícias. Você ouviu na hora 92. Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso do Sul.